Fala pessoal do Rola aí, e cara, hoje eu vou falar de uma coisa que vai dar aí, assim, eu não sei, né? Não sei, aí vai ter gente, muita gente discordando comigo. Já deixa aí seu comentário quando você discordar de mim, mas vamos falar aí dessa história de Raw versus Rye, tá? O que que é Raw e o que que é Rye? Para quem aí não sabe. Raw é o que a gente chama de Rules as Written, ou seja, traduzindo isso para português, mais fácil é ler a regra ao pé da letra, tá? Levar a regra ao pé da letra. Isso é raw. Rules as written. Regra como escrita. E high é rules as interpreted. Ou seja, é a regra interpretada. Por que eu vou falar disso hoje? Porque discussão de regra é uma coisa que a galera adora fazer em RPG, né? Especialmente em D&D. Sempre tem, toda mesa tem o tal do advogado de regra que sabe de tudo. Tem a questão de que o mestre, às vezes, ele tem que saber as regras, mas não sabe. Tá? Na verdade, eu acho que o mestre ele não precisa saber todas as regras. Se tiver na mesa um jogador que é o advogado de regras, a vida do mestre fica muito mais fácil. Mas o fato é que a gente adora discutir regra. E de vez em quando tem um monte de fórum para discutir regra, e no Facebook tem uma galera aí que vai discutir regra, e gente, a galera cai no pau ali quando vai discutir regra, tá? E eu gosto de discutir regra, e eu acho que toda discussão é válida. O problema é esse tal do raw contra right, tá? Da regra literal contra a regra interpretada. Por que é o meu problema isso? Isso me dá um nervoso tão grande quando o pessoal vem falar de regra literal, né? Me dá um nervoso tão gigantesco, uma raiva, assim, a vontade de xingar a pessoa no Facebook ali, porque as pessoas tendem, né, a querer usar como argumento. Então vamos lá, regra, né? Assim, geralmente você tem uma regra e vai ter duas interpretações para a regra. E tem a maior discussão lá, tá, mas é isso ou é isso? É isso ou é isso? Essa geralmente vai ser a discussão, tá? E lá pelas tantas alguém vai chegar e vai usar como argumento assim, não, você tá errado, porque você está interpretando a regra. A regra como escrita, a regra literal é tal, então tem que aceitar a regra literal. Eu não sei se você está acompanhando meu raciocínio, qual é o problema aí. O problema para mim é o argumento de dizer que a regra literal vale mais do que a regra interpretada. E o grande erro disso é que não existe regra literal. Isso é um erro tão gigantesco. A pessoa falar assim, não, mas a regra literal é desse jeito e é isso que vale. Quando a pessoa usa isso, ela está interpretando a regra. A interpretação dela é o que ela acredita ser literal, tá? Tudo é interpretado, gente. Tudo na nossa vida é interpretado. Né? Nossos olhos veem o mundo e o nosso cérebro interpreta esse mundo. E quando a gente lê, a gente interpreta um texto, porque a gente aprendeu na escola como interpretar texto. Aliás, analfabetismo funcional é justamente você saber ler e não saber interpretar, dar uma interpretação. Todo texto é interpretado e toda regra é interpretada. E você pode escolher, eu quero interpretar ela o mais próximo ao pé da letra possível. Ou eu quero fazer uma interpretação mais liberal, mais abstrata. São escolhas suas, mas está sendo interpretado. E o melhor exemplo que a gente tem disso, de que toda regra é interpretada, são as leis e a Constituição. Tá? As leis, elas estão lá e teoricamente não deveria haver, eu esqueci agora o nome da palavra, né? Mas dúvidas sobre o que elas significam, o que elas querem dizer. Não deveria haver ambiguidade, é isso. Mas quem faz as leis são pessoas, seres humanos, e estão sujeitos a falhas, e na hora de, por mais que eles tentem fazer a lei de um jeito que ela seja interpretada de um jeito homogêneo, igual por todo mundo, vão ter leis que vão ser ambíguas. E para estes casos existem os juízes. Os juízes é que vão pegar essas leis ambíguas e vão dar sua interpretação com base em um monte de coisa que tem aí por trás. No RPG é a mesma coisa. Quando um designer de RPG vai lá e faz um livro de RPG, faz as regras,
É óbvio que ele tenta criar as regras de um jeito que, quando você ler elas, não vai existir ambiguidade. Mas isso não é, assim, a prova de falhas. Vão existir ambiguidades no final das contas. A maioria das regras a gente consegue ler e todo mundo chega no mesmo consenso do que ela quer dizer. Mas vai ter uma ou outra regra que vai criar problemas, tá? E agora eu vou dar um exemplo bem específico de uma discussão que eu entrei tem muito tempo atrás, assim, né? E, cara, assim, eu fiquei com raiva porque as pessoas começaram a me xingar, assim, serem ofensivas comigo porque eu estava interpretando a regra. E eu falei, cara, todo mundo interpreta a regra. Daí as pessoas ficaram mais putas ainda, né? Porque elas acharam que eu era incapaz de entender o que é literal, tá? E a regra era sobre a arma do pacto do Warlock, do bruxo, no D&D. A arma do pacto do bruxo no D&D, eu vou até pegar aqui pra gente... Ih, o livro do jogador não tá aqui que eu tava lendo lá, né? Mas ela fala mais ou menos assim, você usa a sua ação, né, bônus, eu não me engano lá, né, mas o que importa é que você vai conjurar uma arma em sua mão. É isso que a regra diz. Você vai conjurar uma arma em sua mão. Só que com um parênteses aí, você vai conjurar uma arma da lista de armas de equipamentos que tem lá na página de equipamentos, na sua mão, ok? Teoricamente não deveria haver nenhuma ambiguidade aí. Agora você pega, vai lá na lista de equipamentos e vai ter lá espada, adaga e blá blá blá, vai ter um monte de armas lá para você poder conjurar na lista de equipamentos. A questão é que na lista de equipamentos existe também uma entrada chamada combate desarmado, Unarmed Strike. Eu não sei a tradução em português como é que ficou, tá? Mas em inglês é Unarmed Strike. E a discussão era, se eu fizer um Warlock monge, eu posso conjurar a arma de pacto para ser as minhas mãos? E tinha uma galera que defendia que sim, e tinha uma galera que defendia que não, tá? O argumento, na verdade, tá? Só para botar bem claro aqui, a minha posição é que eu deixaria na minha mesa fazer isso, porque o cara é um monge, ele usa as mãos como arma e tal, e ele pegou o Warlock, faz sentido para a história e tal, não importa o que a regra diz, eu acho que faz sentido e eu deixaria fazer, tá? A minha posição original seria isso, né? Mas na discussão, a minha interpretação foi de que não, que pela regra não pode ser as mãos do monge a arma de pacto. Por quê, tá? O que vem aí? Quem era a favor dizia o seguinte, olha, mas a regra diz que você pode conjurar uma arma da lista de equipamento. E na lista de equipamento, Unarmed Strike está lá na lista de equipamento. Então você pode conjurar Unarmed Strike. Eu falava assim, cara, isso não faz sentido. Você está lendo literal e a literalidade aí está criando uma coisa que não tem sentido nenhum, tá? Você está fazendo uma interpretação literal do texto que está tirando o sentido dele. E a pessoa falava assim, não, mas é a regra como escrita. Se a regra é assim escrita, é assim que ela vale. Eu falava, cara, interpretação de texto básico. Você conjura uma arma em sua mão. Você é o sujeito. Conjura é o verbo. Arma é o objeto. Objeto, tá? Gramática básica que a gente aprende lá na 4ª, 5ª série, né? Sujeito, verbo, objeto. Você conjura uma arma. A arma é um objeto. Você vai lá na lista, tá? E realmente tem Unarmed Strike na lista. Mas Unarmed Strike não é um objeto. Então você não pode conjurar um Unarmed Strike. Unarmed Strike está na lista para ser fácil para o jogador saber quanto de dano que causa o combate desarmado. Quando não é feito por um monge, né? Que o monge causa lá no primeiro nível 1d4. Então, quando não é feito por um monge, eu quero... eu vou dar um soco no cara. O mestre tem que pensar assim, putz, quanto de dano que dá um soco? Daí ele vai lá e pensa assim, tem aqui, ó, né? Combate desarmado na lista de equipamento. Facilita a vida dos mestres e dos jogadores encontrar aquilo. Isso não quer dizer que um Unarmed Strike é um objeto, que é uma arma para você usar. Embora Bruce Lee dizia que as suas mãos eram suas armas. Tá? Mas, cara, daí tudo bem, né? Então eu estou usando um argumento, que para mim é um argumento racional de interpretação.
A outra pessoa estava usando um argumento que ele está dizendo que, olha, a arma tá lá, tá escrito, né, é uma arma de strike, então pode. Até aí tá tranquilo, eu não tenho nenhum problema com isso. O problema foi quando as pessoas me acusaram, não, mas você está interpretando a regra. E a gente não pode interpretar a regra num jogo de RPG. Você tem que saber usar ela literalmente, porque é assim que ela vale. E aí é que veio toda a minha discordância. Eu fiquei puto nessa hora. Eu falei, cara, toda regra é interpretada. Não existe regra literal. Você ler um texto literalmente é uma forma de interpretação sua. Não quer dizer que esteja certo, tá? Isso não quer dizer que esteja certo. Existem várias regras do D&D que, se você for levar literalmente, vai dar merda. Vai dar merda. Se você usar a interpretação literal do texto, vai dar merda, tá? Tem a magia Find Traps, é um exemplo. Surgiu na nossa mesa há pouco tempo. A magia Find Traps é um exemplo. Se você não está entendendo, vai lá olhar. Porque o jogador do meu grupo, ele pegou uma espada amaldiçoada na mão. E ele, na hora, estava usando ele encontrou, né, uma espada amaldiçoada e pegou ela, e ele está até hoje jogando, está com a espada presa à sua mão. É uma espada que não sai da mão, tá? E na hora o personagem dele estava usando Find Traps, a magia Find Traps. E ele perguntou para mim, tá, mas calma aí, a magia Find Traps não teria me dito que esta arma é uma arma amaldiçoada, uma armadilha? Eu falei, não, porque a arma não era uma armadilha, a arma estava jogada no chão, você encontrou ela, na verdade estava fincada lá no canto, lá você encontrou ela e você pegou porque quis, né, e tal. Não foi colocada ali para ser uma armadilha deliberada e nada, não é uma armadilha. Eu disse, não, mas a magia Find Traps diz que, para efeitos de o que é uma armadilha, é qualquer coisa que foi feita por alguém e que eu considere prejudicial a mim. É mais ou menos isso, tá? Ele falou assim, e eu considero isso prejudicial a mim. Daí a gente entrou numa discussão e eu falei assim, olha, eu vou adjudicar, né? Vou trabalhar aqui como juiz e dizer que não, que a magia Find Traps não vai identificar itens amaldiçoados desse jeito, tá? Então, eu como mestre, eu defino o que é uma armadilha que eu coloquei no jogo. É fácil. Daí aquilo vai ser uma armadilha, senão vai ser uma zona, né? Então vejam que essa discussão, Raw versus Rye, é uma discussão que é interessante, mas que não pode ser usada como argumento para vencer uma disputa sobre uma regra. É isso que eu quero dizer. Raw versus Rye, a regra como ela está escrita, literal, não é um argumento de que ela vale mais do que alguém que fez uma interpretação um pouco mais liberal da regra, tá? Até porque, por exemplo, na regra do monge, eu acho que eu não fiz uma interpretação mais liberal, né? O que eu considero que foi um erro ter colocado uma arma de strike na tabela de armas. Mas a regra está muito bem escrita. Você conjura uma arma, que é um objeto, e faz todo sentido aparecer na sua mão um objeto, ao invés de aparecer na sua mão um combate desarmado. Falou!